Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma maçã no lápis pastel seco. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino a trabalhar com o pastel seco do zero. Aqui eu estou usando a folha pastel mate e os lápis da Carbotelo. Para começar, eu estou trabalhando a parte de sombra dessa maçã. Então eu peguei o lápis preto e passei nas áreas sombreadas e esfumei com o esfumador para espalhar todo esse tom em negro na maçã. Por quê? Porque eu preciso encontrar corretamente o valor tonal. Então, ela não é totalmente vermelha, ela tem várias nuances de tons. Por isso eu trouxe esse sombreado. E no pastel seco, você começa diferente de outras técnicas, você começa com o preto, com o mais escuro, porque se você clarear a área negra, você não vai conseguir deixar ela totalmente preta. E trabalhei com verde escuro a parte de sombra também, além do cabo da maçã. E trabalhei com o verde claro a parte iluminada do cabinho. Aqui, a maçã, ela não é totalmente vermelha, não é apenas um vermelho claro. Eu usei 3 vermelhos, um vermelho claro, um vermelho médio e um vermelho mais escuro, para fazer as transições das áreas mais iluminadas, menos iluminadas e as áreas mais escuras. Dessa forma, eu consigo dar o volume na maçã e esfumo. Para trabalhar com lápis pastel seco, você precisa apontar a ponta e deixá-la fina. Você pode usar o apontador, você pode usar o estilete. Eu prefiro usar o estilete e lixo na minha lixa própria para lápis. E você vai fazendo os contornos e sempre que for misturando uma camada com outra, uma cor com outra, você esfuma. E o pastel seco, ele aceita várias e várias camadas. Quanto mais cor você trabalha, mais camadas você coloca, mais cores exclusivas você vai conseguir. É uma técnica impressionante. Veja como eu esfumo com leveza, passando o dedo de forma circular, mas sem apertar o dedo no papel. Eu não quero produzir manchas. Me segue aqui no canal, deixa seu like para você receber mais conteúdos como esse. E depois eu vou trazendo a área bem iluminada, que é o vermelho claro. Então, aqui eu estou trabalhando com o valor tonal. A área mais iluminada eu deixo com bastante vermelho claro, puxando para um amarelo. Aqui eu estou usando o meu vermelho bem escuro, é um vermelho cereja. E eu passo e depois eu esfumo para uniformizar as passagens de tons. E vou marcando toda a minha área sombreada. Veja como que o pastel seco, o esfumado, fica super bonito. Você consegue fazer um efeito maravilhoso de uma camada para outra. E depois você vai acrescentar as áreas iluminadas, porque a maçã ela tem texturas. Então você vai buscar o quê? Tons amarelados mais claros, mais escuros e vai brincando com a composição da maçã. Lembrando que quando você for fazer texturas na maçã, você vai acompanhando os risquinhos no formato da maçã, seguindo a proporção dela. E marca a área mais iluminada lá próximo ao cabinho. Volta novamente com o lápis vermelho escuro e vai trabalhando texturas, marcando áreas escuras, intercalando com as áreas mais claras. Esfuma novamente, traz o lápis vermelho claro para ressaltar a luz novamente. Sempre esfuma com leveza. Aqui eu marquei, esfumei, mas eu deixei a marca lá no fundo. O que que eu trouxe? Eu trouxe o lápis marrom para acentuar em cima daquele vermelho cereja a textura dessa maçã. Então eu não tirei o vermelho e nem acrescentei o preto. Eu trouxe um valor tonal médio, que não tem tanta luz nem tanta sombra.
e esfumei, dessa vez com esfuminho, e mantive a leveza da mão. E uso a limpa-tipo para ir tirando os excessos do lápis em volta da maçã. Volto com um amarelo bem mais iluminado e vou marcando as áreas de luz dessa maçã, trazendo sempre o formato da maçã. Eu não trabalho ao contrário dela, eu mantenho a proporção da maçã. E sempre volta com a luz, ressaltando as áreas bem iluminadas. E esfumo novamente. Vou marcar também a parte de alto brilho. Aqui eu usei um giz branco. Esse alto brilho não é apenas um branco do papel ou apenas o giz branco em si. Você vai trabalhar o valor tonal novamente, marcando as áreas menos iluminadas e as áreas mais iluminadas, ou seja, um valor tonal mais alto e um valor tonal mais baixo. Para isso eu vou usar o branco, o amarelo, o vermelho e um tom médio de um branco com amarelo e vou esfumando em volta. Veja como que esse brilho ficou natural, não foi apenas um branco, um giz branco colocado ali. É aquela pontinha de alto brilho que aparece, você apenas dá uma batidinha com o giz e você vai ressaltar a luz, a parte iluminada de alto brilho da sua maçã. E essa uva que está aí, eu usei roxo e um azul bem escuro. Trabalhei também o vermelho escuro que eu usei na maçã, para poder trazer essa integração dos tons. Novamente, eu trabalho com o quê? Com 3 tons, médio, claro e escuro. Sempre eu trabalho com os 3 tons, porque eu preciso sempre dar volume. Veja que eu estou marcando a sombra. Aqui eu estou marcando a sombra da uva e também vou marcar a sombra própria da maçã. E depois a sombra refletida da uva e da maçã. Veja que eu passo preto, mas eu uso vermelho também, porque as sombras no desenho em pastel seco, se for colorido, ela é colorida. Se ela for um desenho acinzentado ou preto e branco, ela permanece cinza e preto e branco. Então tem que respeitar as cores que nós temos aqui. E vou definindo o vermelho mais intenso dessa maçã. Onde tem a parte de sombra da uva na maçã, veja que eu não levei o preto. Eu usei o vermelho escuro e marquei a sombra ali na maçã. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like e me siga aqui no canal. E vou continuando, trabalhando, intercalando camadas e camadas de cores, usando lápis coloridos, do pastel seco, que é um lápis próprio para pastel seco, caso estou usando da Carbotella. E eu vou misturando camadas e camadas, então eu coloquei um azul, coloquei um azul escuro, agora estou trabalhando com um acinzentado. Essa é a maior vantagem do pastel seco, você coloca camadas e camadas e você vai construindo cores únicas, que talvez você nem tenha na caixa de lápis. E ele tem essa facilidade, e sem falar nessa questão do esfumado e trabalhar com a luz, como eu estou fazendo agora, trazendo um alaranjado, um amarelo e trazendo aquele brilho nessa uva. E aquela parte aveludada que eu trabalhei com o acinzentado e o azul. Puxo o cabinho, marco a sombra do cabinho e vou fazer a sombra da maçã. Como eu disse, a sombra projetada e a sombra própria e a sombra projetada da maçã. Eu começo com um lápis mais escuro e depois eu pego aquele vermelho mais escuro e vou esfumando para deixar ali a maçã com um sombreado bonito. E passo a limpa-tipo para clarear aquela parte da sombra projetada, que aparece ali um fundinho do papel, e vou para a gotinha. A gotinha eu marco com lápis preto a parte de sombra dela, o lápis acinzentado para marcar o meio tom e o lápis branco, esfumo e depois eu trago o lápis branco na área de alto brilho.
Se você gostou desse conteúdo, não me deixe de seguir e deixar seu like para receber mais conteúdo sobre o lápis e o giz pastel seco.